Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai aprender como integrar o nosso Smart Contract ao Redstone Finance utilizando a blockchain da Celo. Se você não conhece a blockchain da Celo ainda, eu estou com ela aberta aqui, a página de documentação, mais especificamente a parte do site onde esse vídeo vai ficar. Você vai conseguir acompanhar esse vídeo e outros vídeos de outras pessoas que foram convidadas pela Celo para gravar esse conteúdo, né? Aqui por esta página. Então o site é docs.celo.org e aqui na parte de tutoriais você vai conseguir ter acesso a todos os outros tutoriais dos outros usuários aí que foram convidados pela Celo para gravar esses conteúdos, certo? Como eu havia dito, o vídeo vai ser sobre um contrato, a integração de um contrato do Smart Contract na blockchain da Celo com o Redstone Finance. O que é o Redstone Finance? O Redstone Finance é um serviço de oráculos melhorado. Ele funciona melhor do que Chainlink, melhor do que os outros aí que existem no mercado. Por que que funciona melhor? O Chainlink, por exemplo, quando você precisa de um dado, primeiro você tem que solicitar o dado, depois a Chainlink vai lá e atualiza seu Smart Contract. E aí você vai ter que fazer uma outra transação para utilizar aquele dado atualizado. Com o Redstone Finance é diferente. Você delega essa atualização de dados para o seu usuário do seu Smart Contract. Ou seja, quando ele for utilizar alguma função lá no seu site, no seu DEP, por exemplo, fazer o stake de algum ativo, fazer um swap ou fazer alguma aposta, o próprio usuário vai se conectar a um node da Redstone Finance e aí esse node vai transmitir a informação, o Smart Contract vai receber essa informação pelo seu usuário, vai verificar se a assinatura bate e se tiver tudo certo, ele vai atualizar a informação dentro do Smart Contract. Ou seja, a gente não vai precisar mais de duas transações, ou três, né? Porque primeiro você solicitava para a Chainlink, depois a Chainlink atualizava no seu contrato, e depois você utilizava essa informação. Com o Redstone Finance, é uma só transação, o seu usuário que vai pagar a taxa, você não precisa se preocupar com isso. Então, uma só transação no seu Smart Contract, no seu DEP, um clique de botão, já vai estar com o dado do oráculo da Redstone Finance atualizado. É muito interessante. O link do Redstone Finance vai estar na descrição desse vídeo e na página da Celo. O link também para você acessar, se você quiser ir agora, é redstone.finance. Para a gente conseguir utilizar ele, a gente também vai estar utilizando o Hard Hat, que é um toolkit para criação, para desenvolvimento e testes e deploy também de Smart Contracts. Recomendo bastante. Eu estou utilizando ele em todos os meus tutoriais aqui. Você também vai precisar, logicamente, do Node.js e do NPM. Vocês vão precisar também de uma pasta para poder criar o projeto. Eu já havia criado uma pasta aqui na minha área de trabalho, uma pasta chamada Celo. Dentro dela, eu vou criar uma pasta chamada Contracts. Dentro dessa pasta Contracts, eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Recomendo o Visual Studio Code, mas vocês podem usar o editor de texto de sua preferência. Aqui no meu Visual Studio Code, eu tenho uma extensão que me ajuda a escrever Smart Contracts, que se chama Solidity. Ela é uma extensão do Hard Hat, da Nomic Foundation. Recomendo ela também para te ajudar a escrever os Smart Contracts. Certo? Aqui dentro do VS Code, você vai abrir o terminal. Estou com o terminal aberto aqui. Utilizando o NPM, a gente vai digitar npm init, na verdade, que é para iniciar o nosso projeto, npm init-y. Dessa maneira, ele vai iniciar um projeto Node. Em seguida, a gente vai instalar o Hard Hat, que é necessário para a construção dos Smart Contracts. Para instalar o Hard Hat, a gente vai digitar npm i Hard Hat. Esse processo demora um pouquinho e logo após o final dele, ele vai dizer alguns pacotes que ainda ficou faltando da gente instalar. Então é só a gente copiar aqueles pacotes e instalar aqui utilizando o terminal. Vou fazer um corte no vídeo e volto assim que tiver tudo pronto e instalado. Certo, pessoal? Pacote instalado. O que ficou faltando aqui para a gente fazer agora é rodar npx Hard Hat init. Esse comando vai executar o Hard Hat que a gente acabou de instalar aqui no projeto. E a gente precisa responder algumas perguntas que ele vai fazer aqui pra gente. A primeira delas é que tipo de projeto que a gente quer. Eu vou estar selecionando aqui com as setas do meu teclado o projeto em TypeScript e aperto Enter. Confirmo que eu quero instalar nesse diretório, né?
e aperto Enter novamente para ele criar um arquivo .gitignore. E agora sim apareceu aquele aviso das dependências que ficou faltando, né, que a gente precisa instalar. Eu copio elas aqui, eu seleciono, aperto Ctrl C e aperto Ctrl V, como eu estou no Windows, né? Se você estiver no Mac, por exemplo, aí você tem que apertar, acho que é Command C e Command V. E no Linux eu acho que você tem que segurar o Shift junto com o Ctrl para conseguir fazer essa cópia e depois colar. Aqui a gente vai ter que aguardar mais um pouco, porque o Node vai instalar mais esses pacotes que a gente pediu para ele instalar aqui. Vou dar mais um corte e volto assim que eles estiverem já instalados no nosso projeto. Pronto, pessoal, todos os pacotes já foram instalados. Agora a gente já pode prosseguir com as próximas configurações. Na verdade, eu já vou aproveitar e instalar também o pacote do Redstone Finance, que a gente pode descobrir como que faz para instalar, entrando aqui nas documentações do próprio Redstone Finance. Aqui ele vai explicar como que ele funciona, etc. Mas o que a gente quer é saber o nome do pacote. Quando a gente clicar aqui em Getting Started, ele vai dizer aqui os comandos que a gente precisa para instalar o pacote necessário, que é o pacote @redstone-finance/evm-connector. Então vamos copiar esse comando e instalar aqui no nosso projeto. Esse aqui é um pouquinho mais rápido e enquanto ele instala, a gente já vai entrar aqui no package.json e fazer uma alteração. Nesse script de teste, a gente vai escrever, no lugar disso aqui que está escrito, a gente vai escrever npx hardhat test. Hardhat teste. Pronto, só isso. Você pode ver aqui também que o Redstone Finance acabou de ser instalado. Agora, pessoal, a gente pode partir para criar o nosso Smart Contract. E para criar o nosso Smart Contract é muito simples. A gente vai entrar aqui nessa pasta Contracts que o Hardhat criou para a gente. Vai apagar esse contrato que já vem aqui por padrão, que é esse lock. Vamos criar um novo arquivo aqui. E esse arquivo vai se chamar, sei lá, eu vou dar um nome para ele de Celo Oracle. Ou Celo Price, na verdade. Celo Price. .sol, porque todo contrato em Solidity termina com a extensão .sol. Utilizando aquela extensão que eu havia mencionado para vocês, a extensão Solidity, ela ajuda a gente a iniciar o nosso Smart Contract. E para facilitar a gente pode escrever aqui prag, e aí ele vai sugerir pragmas, a gente aperta tab, ele já vai digitar aqui, ele já vai escrever para a gente aquela parte que vai ser utilizada para definir a versão do compilador em Solidity, e a parte aqui que define qual que é a licença desse nosso Smart Contract. Aqui na licença eu já vou alterar para MIT, porque é um contrato gratuito, qualquer pessoa que quiser utilizar vai poder utilizar. Para descobrir a versão do compilador que a gente está utilizando, eu entro aqui no arquivo do hardhat config, copio a versão do Solidity e coloco aqui. Agora a gente pode começar a escrever o nosso Smart Contract propriamente dito. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é escrever contract. A extensão ajudou a gente a escrever aqui, mas a gente vai apagar o construtor e vai mudar o nome do nosso contrato para o nome que a gente definiu ali anteriormente. Beleza, Celo Price. Para esse contrato funcionar, pessoal, a gente precisa fazer algumas modificações que o pessoal aqui do Redstone Finance diz para a gente o que a gente tem que fazer. Aqui no site ele vai dizer para a gente utilizar o Avalanche Data Service Consumer Base. Mas em alguns testes que eu estava fazendo, esse provedor aqui não estava funcionando direito. O que estava funcionando para mim era um outro provedor. Deixa eu achar ele aqui. Aqui no site deles a documentação está um pouco inicial, então a gente não vai conseguir ver a documentação aqui. Mas eu posso achar um exemplo aqui do Smart Contract. Lá no GitHub dele, aqui na parte de exemplos. E aqui o contrato que a gente vai estar utilizando é esse do Rapid Example aqui. Que ele vai funcionar perfeitamente para a gente, ele vai pegar o preço da célula que a gente quer e ele vai funcionar tranquilo. Você pode ver aqui que para a gente conseguir utilizar ele, a gente tem que importar lá daquela biblioteca que a gente acabou de instalar, que era a biblioteca do Redstone Finance. Então o que eu fiz aqui? Eu copiei esse caminho aqui da biblioteca e vou colar aqui no nosso Smart Contract. Pronto. Eu estou importando agora esse Smart Contract. Eu até entrei nele aqui para mostrar para vocês. Dentro da biblioteca do Redstone Finance.
Ele é um smart contract bem simples, ele só faz algumas verificações de assinatura aqui, mas ele é necessário para a gente conseguir pegar os preços. A gente precisa herdar algumas funções desse contrato, e para fazer isso a gente utiliza o is, após aqui o nome do nosso smart contract, e em seguida o nome do smart contract que a gente quer herdar, que é esse aqui que a gente acabou de importar, que é o Rapid Demo Consumer Base, lá do Redstone Finance. A gente herdou dele, e o que está faltando aqui agora? A gente vai precisar definir, primeiro, uma variável que vai armazenar o preço da Celo, e segundo, uma função que o nosso usuário final vai chamar para atualizar o preço da Celo no nosso smart contract. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou definir uma variável do tipo int256, ela vai ser public, e ela vai se chamar Celo Price. Ela começa sem nenhum valor mesmo, porque quando você define uma variável do tipo int e não define nenhum valor, o valor padrão dela que ela vai assumir é 0. Então pode ficar tranquilo enquanto a isso. Agora, a gente vai criar uma função que quando a gente chamar ela, quando o nosso usuário chamar ela, e o contrato vai pegar o preço lá do Redstone e vai atualizar o preço ali da variável Celo Price. Para criar essa função é muito simples, a gente começa a escrever function e a nossa extensão já ajuda aqui a gente. O nome dessa função vai ser update price. Ela não vai receber nada, ela vai ser external, porque só vai ser acessível fora de um contrato, e ela não vai retornar nada. Seguindo aqui os exemplos que eles nos dão, o que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar o ID do token em formato de bytes, né? A gente transforma uma string para bytes. Então, eu simplesmente vou copiar aqui esse código que ele está fornecendo aqui para a gente e vou colar aqui. Para ficar mais simples ainda, eu posso simplesmente escrever isso aqui e aqui dentro eu coloco Celo. Eu vou alterar aqui o nome do contrato para ficar mais explícito o que significa esse contrato, né? Então esse contrato aqui vai ser Celo Oracle, porque é um oráculo da rede Celo. E ao invés de Update Price, vai ser Update Celo Price. E pronto, pessoal, o nosso Smart Contract integrando com o oráculo da Redstone Finance já está pronto. Quando um usuário chamar esse contrato aqui através do seu front-end, a biblioteca da Redstone Finance vai fazer algumas modificações, vai fazer uma requisição também lá no servidor deles para pegar o preço e vai injetar na chamada dessa função aqui que o seu usuário vai fazer. Não é return aqui, né? É Celo Price igual. E pronto. Agora essa função ela já está funcionando. Ela simplesmente pega um valor numérico do MSG. Eu acho que eu consigo mostrar essa função aqui para vocês, que é essa daqui, Get Oracle Numeric Value. Ela é uma função que tem bastante coisas de baixo nível, então não é trivial da gente conseguir entender o que ela faz de verdade. Você pode ver aqui que daquele contrato que a gente está herdando, ele está herdando um outro contrato, e desse contrato ele está herdando também um outro, que é o Redstone Consumer Base, que ele chama essa função, e essa função vai chamando outra, e de repente chega nesse tanto de código aqui, com linguagens de baixo nível, né, até assembly aqui dentro da linguagem Solid. Então não é uma coisa trivial da gente entender. Vamos prosseguir agora para os testes do nosso Smart Contract, e posteriormente os testes a gente vai criar o nosso front-end para estar conectando juntamente aqui com a biblioteca da Redstone Finance, para tudo ficar integrado e você conseguir conectar a sua carteira no site e fazer essa atualização de preço. Mas antes disso, vamos fazer os testes. Para fazer os testes, a gente vai entrar dentro da pasta teste. Você pode ver que já tem um arquivo chamado lock aqui, que ele se referia ao contrato exemplo que o Hard Hat já traz para a gente. Eu vou estar renomeando ele para Celo Oracle. E aqui dentro dele, eu vou renomear tudo que tem relação ao lock para ser do Celo Oracle. E também já vou aproveitar para apagar os códigos que não serão utilizados. Nenhum desses códigos aqui vão ser utilizados, então vou apagar todos aqui. Vou apagar esse aqui também, que essas constantes não existem mais.
Nessa parte aqui de pegar o contract factory, eu vou passar qual que é o contrato que eu quero pegar a factory dele. Vou alterar o nome da variável para Celo Oracle Factory. Aqui na linha 13 agora eu faço o deploy na nossa rede de testes desse contrato, Celo Oracle. E aqui no lugar de lock vai ser Celo Oracle. E aqui no lugar de lock vai ser Celo Oracle. Eu somente mudei o nome da variável, que antes era lock, passou a ser Celo Oracle. Vou apagar esses comentários. Vou apagar também essas outras funções de testes que não serão utilizadas. Essa daqui também. E por enquanto é isso, pessoal. Vou explicar aqui o que esse código está fazendo. Primeiramente, ele vai fazer, ele vai pegar o código desse contrato que está em bytecode, e aí ele vai salvar aqui em factory. Isso aqui é uma função da biblioteca ithers. Eu não consigo explicar direito como ela funciona, mas ela basicamente serve para isso. Ela vai pegar o bytecode e quando você chamar ali o ponto .deploy, ele vai enviar esse bytecode para a rede, que é o que a gente está fazendo aqui na linha 10. Quando a gente chama o deploy, ele está fazendo o deploy disso na rede. Como a gente está numa rede de testes aqui, ele não vai consumir nada de moedas da gente, vai ser totalmente de graça, e a gente tem total controle sobre as transações. E também a gente não precisa ficar esperando a rede aprovar, o minerador fazer a mineração, porque tudo aqui é na rede de testes do Hard Hat. E aqui embaixo eu simplesmente estou retornando o nosso contrato já na rede para a gente conseguir utilizar ele. Vou apagar algumas coisas aqui que não fazem sentido nesse momento e vou agora começar a nossa função, que é para fazer os testes. E vocês vão ver que na hora que eu terminar de editar essa função para fazer o teste, ele não vai funcionar, porque vai ficar faltando uma segunda integração com uma das bibliotecas do Redstone Finance. Vamos lá. Nessa parte desse it aqui, eu vou alterar o nome dele para should update sell price. E aqui eu simplesmente vou chamar essa função sem nenhum expect. Eu vou chamar aqui celloracle.update sell price, que é o nome da nossa função que eu acabei de criar ali. A gente pode abrir novamente o terminal aqui dentro do VS Code ou dentro do seu editor de texto de sua preferência e digitar o comando npm run teste, que ele vai executar o teste do Hard Hat. Eu imagino que esse teste vai falhar, porque como eu expliquei para vocês, ficou faltando aqui integrar a biblioteca do Redstone aqui no front. Vamos aguardar aqui. E como eu disse, teve um erro, que ele falou aqui, Caldeira must have valid payload. O que significa esse erro aqui na prática, pessoal? Você lembra que eu falei que quando um usuário chamar uma função do seu smart contract, ele antes vai consultar no servidor lá do Redstone, no node deles, né? Vai pegar o preço ou a informação qualquer que você quer do Oracle. Ele vai pegar isso e vai injetar no smart contract. A forma com que ele usa para fazer essa injeção é através do Caldeira. Caldeira são informações que você consegue passar junto com uma função do seu smart contract. E como a gente não está passando nada aqui, ele deu esse erro. Então, como que a gente faz para passar essas informações? É muito simples, pessoal. A gente vai precisar de um wrapper do Redstone Finance, que esse wrapper ele vai fazer essa intermediação de fazer a consulta lá no servidor deles, injetar no Caldeira e fazer a chamada dessa função. Então, vamos lá? A única modificação que a gente tem que fazer, como eu havia dito, é fazer o uso do wrapper. E para fazer o uso do wrapper, a gente vai utilizar essa biblioteca que fica dentro do Redstone Finance, que é o Wrapper Builder. O Wrapper Builder fica lá dentro do Redstone Finance. Então para a gente importar ele, é simplesmente utilizar o import, abre e fecha chaves. Dentro dele a gente escreve Wrapper Builder from Redstone Finance EVM Connector, do jeito que está aqui. Esse código vai estar na descrição do vídeo e lá na página da Celo, então não se preocupe se você perder alguma coisa. Esse código vai estar lá para você utilizar se você quiser. Seguindo aqui com o nosso Wrapped Contract, a gente precisa passar para ele o nosso contrato, que é o Celo Oracle. E aqui embaixo, a gente precisa retornar, no lugar aqui do Celo Oracle, o Wrapped Contract. Aqui agora, pessoal,
Se eu atualizar isso aqui e rodar novamente, é claro que no lugar de ETH eu preciso escrever Celo, né, que é a moeda que eu quero. Se eu rodar isso aqui, o teste vai passar com sucesso, mas a gente não vai conseguir saber qual que é o preço da Celo, né? É interessante a gente saber o preço da Celo. Como eu havia dito, o teste passou com sucesso. Vamos aproveitar e entrar lá no site do CoinMarketCap para saber qual que é o preço da Celo nesse momento. Celo. Tá aqui a Celo, a Celo hoje está custando 0,74 centavos de dólar aqui no CoinMarketCap, de acordo com o CoinMarketCap, certo? E a gente precisa exibir isso aqui no nosso smart contract. Como que a gente faz para fazer isso? É muito simples. A gente tinha definido aqui, por exemplo, uma variável pública chamada Celo Price. Quando a gente cria variáveis públicas, automaticamente o Solidity já cria para a gente também funções para acessar o valor dessa variável. E a função simplesmente é o nome da nossa variável. Então a gente pode simplesmente fazer isso aqui, await Celo Oracle.Celo Price e executar isso aqui, que ele já vai retornar para a gente o preço. Esse valor aqui ele vai retornar para a gente, na verdade, em Big Number, o Big Number do Ethers. A gente pode colocar isso aqui em uma constante, por exemplo, price before, e a gente sabe que o price before, ou seja, o preço antes da gente fazer o update, o preço vem zero, né? Já que uma variável do tipo int256, o valor padrão dela é zero, então aqui já é zero. E se eu consultar após isso aqui, o price after, esse preço tem que necessariamente ser maior do que esse preço aqui. Então a gente pode aqui embaixo escrever expect. E faltou a gente chamar, né, isso aqui, então, que eu tinha apagado ali do import. Expect from hard hat to box. Não, é do shy, certo? Expect from shy. E aqui agora a gente pode colocar o expect price before. Tem que ser, né, LT price after. Esse LT é do Big Number, que como eu havia dito, quando a gente chama alguma função do tipo o int, a biblioteca Ethers transforma aquele valor que vem da blockchain em Big Number, que é uma biblioteca que já vem embutido na biblioteca Ethers, que é essa daqui, ó, Big Number. Cadê aqui? Esse do hard hat é diferente. Então, para a gente acessar o Big Number é ethers.bignumber. Ou seja, essa aqui é uma biblioteca que já vem dentro do Ethers, a gente não precisa se preocupar com ela. Você só precisa saber que dentro dela tem essa função LT, que na prática significa lower than, ou seja, lower than, acho que é assim que se fala. Ou seja, a gente está querendo fazer a comparação que o price before, né, o preço antes, tem que ser menor do que o preço depois. E se a gente executar isso daqui, eu espero que o teste passe com sucesso. E em seguida o que a gente vai fazer é exibir o preço antes e depois. Certo, pessoal? Deu tudo certo, os testes passaram, ou seja, a gente sabe que o preço está sendo atualizado. Só que para ficar melhor, a gente pode dar um console .table aqui para a gente saber qual que é o preço que o oráculo está pegando lá para ver se bate com o preço aqui do CoinMarketCap, que agora é 0,73 centavos de dólar. Para fazer isso, a gente dá um console.table e a gente pode colocar aqui price before, vai ser price.toNumber dividido por 1/8 e o price after vai ser o price after.toNumber dividido por 1/8. Por que eu estou fazendo esse ponto toNumber aqui? Como eu havia dito, a biblioteca Ethers transforma o valor que vem da blockchain em um Big Number. Lá no Big Number tem um método .toNumber, que é para transformar o número que está em Big Number para um número em formato numérico, né, do JavaScript, para a gente conseguir utilizar. E ali eu estou dividindo por 1/8, que na verdade significa 1 milhão. O 1/8 equivale ao número 1 milhão. Por que isso? Porque na blockchain a gente não consegue salvar dados quebrados, igual está aqui. Lá na blockchain, para conseguir armazenar esse dado, o que a biblioteca do Redstone faz? Ele pega esse número e multiplica por 1/8,
Ou seja, ele multiplica por 1 milhão, que dá esse número aqui que vai ficar salvo lá na blockchain. Porque a blockchain não suporta números float, né? Números flutuantes, pontos flutuantes. Ele só suporta números inteiros. E quando a gente divide por 1 é 8, a gente está fazendo o processo contrário. A gente está pegando o número inteiro e transformando ele em um número decimal para conseguir exibir da forma correta aqui. E se a gente executar isso aqui agora, a gente espera que ele exiba o preço correto do Celo nesse exato momento. E foi isso que acabou de acontecer, pessoal. Preço antes, 0, que é o valor padrão aqui do Int. Preço depois, 0,73, que é o mesmo preço que está aqui no CoinMarketCap. E agora vamos para a última parte do tutorial, que é criar o nosso DEP para fazer o usuário conseguir conectar a carteira e ele mesmo atualizar o preço para a gente. Continuando aqui no nosso tutorial, pessoal, ficou faltando somente a gente criar o nosso DEP, porém antes de criar o DEP, a gente vai precisar enviar os contratos para a blockchain. E para enviar os contratos para a blockchain, eu vou ensinar uma maneira muito mais eficiente, que é você enviar utilizando a MetaMask. E para fazer isso, a gente vai precisar de uma outra biblioteca, que é o Truffle. O Truffle, ele é como se fosse o concorrente do Hard Hat, mas ele possui uma parte integrada nele, que é o Truffle Dashboard, que permite a gente enviar contratos utilizando o nosso navegador, utilizando a nossa MetaMask, sem a gente precisar colocar as nossas palavras privadas, né, a nossa chave privada, ou as palavras seed da carteira no projeto. Então, somente com a nossa MetaMask, a gente consegue enviar esses contratos utilizando o Truffle Dashboard. E para instalar o Truffle Dashboard, a gente precisa instalar o Truffle. E para instalar o Truffle é muito simples. É só a gente digitar npm i Truffle e aguardar, porque esse comando demora um pouquinho. E assim que ele terminar, eu volto com o vídeo. Bem, pessoal, enquanto o Truffle está instalando, a gente pode prosseguir aqui com a configuração do nosso projeto. A gente vai abrir o arquivo de configuração do Hard Hat e vai configurar uma nova rede. Seguindo a documentação aqui do Truffle Dashboard, é muito simples a gente fazer isso. A gente só vai copiar aqui essa parte de Networks e colar aqui embaixo. Somente isso já vai ser suficiente para a gente conseguir utilizar o Truffle Dashboard. Outra coisa que eu vou fazer uma alteração aqui é criar um comando para iniciar o Truffle Dashboard. O comando vai ser dashboard, e ele vai ser Truffle Dashboard, que é exatamente o mesmo comando que ele informa aqui para a gente utilizar, que é o Truffle, cadê aqui? Truffle Dashboard. A gente só chama esse comando aqui, ele já vai iniciar o comando do Truffle. Ah, e faltou aqui também o npx, que é para a gente executar ele aqui. Então, se a gente executar aqui agora, npm run dashboard, ele já vai executar aqui o Truffle Dashboard e vai abrir no nosso navegador. Eu separei um segundo navegador aqui, que é o Firefox, o Mozilla Firefox, para a gente estar enviando esse contrato. Ele já está configurado aqui com a rede de testnet da Celo, para a gente conseguir fazer os nossos testes. Já tem uma quantidade de Celo aqui disponível, inclusive. E essa aqui é a cara do Truffle Dashboard. A gente vai primeiro conectar nossa carteira aqui e aguardar chegar as transações. Mas antes de chegar as transações, a gente precisa configurar o script de deploy. Na parte anterior do vídeo, eu já tinha configurado aqui. Só vou conferir se está correto. A gente pega aqui o contract factor, a gente faz o deploy, a gente aguarda o deploy ser concluído e em seguida exibe o endereço. Então eu creio aqui, pessoal, que se a gente executar o comando hardhat, npx hardhat, run e o caminho aqui do script, a gente vai conseguir fazer o nosso deploy. Então eu vou estar criando um script chamado deploy e vou especificar aqui que é npx hardhat run scripts barra deploy. E vamos executar esse comando aqui com o npm run deploy e ver se vai funcionar. Ele deu um erro aqui, o que aconteceu? Vamos ver. Ele não conseguiu.
é que eu estou na pasta errada. Eu tenho que acessar a pasta contracts. Então agora, se eu executar esse comando, eu espero que ele funcione. E aqui no nosso dashboard, ele tem que aparecer aqui. Ah, faltou a gente especificar qual que é a rede que a gente quer fazer o deploy. É deploy.ts, network, dashboard. Aqui agora eu acho que vai funcionar, pessoal. Vamos executar o comando novamente, npm run deploy. Vamos ver se vai aparecer alguma transação aqui para a gente assinar. Deu um erro aqui, network dashboard doesn't exist. Vamos ver aqui o que está... Ah, o nome estava errado aqui. Vamos deixar o nome certo aqui agora. Agora sim, pessoal, se a gente executar o comando e abrir aqui o Truffle Dashboard, já vai aparecer a transação para a gente assinar. E é importante que a gente assine rápido, porque o Hard Hat tem... Aqui, já apareceu ela, e como eu estava dizendo, o Hard Hat tem um timeout lá, que se passar ele vai cancelar a transação. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui, ó. Ele cancelou a transação, vamos chamar novamente. Tem que aceitar bem rápido, na hora que aparecer que a gente já aceita. Confirmar. Tá acontecendo algum bug aqui, deixa eu ver o que é. Galera, eu acho que eu descobri qual que é o problema aqui. O Truffle Dashboard não funciona direito com a rede da Celo, pelo menos nesse RPC que eu estou utilizando. Na questão do gas price, ele não consegue descobrir o preço para a gente enviar. Eu vou até rejeitar aqui a transação para mostrar para vocês a alteração que eu fiz. Eu vim aqui no hardhat.config, alterei aqui a configuração do dashboard que eu havia criado e coloquei o gas price nesse valor aqui. Esse valor aqui é um valor bem grande, mas em Ether ele dá um valor pequeno, mas é o valor que faltava para a gente conseguir fazer o deploy, que aqui, olhando o erro, ele não estava conseguindo pegar o gas price da rede. Então a gente colocou o gas price de forma manual. Vamos rodar o script para fazer o deploy novamente. Aqui no Truffle Dashboard eu clico em Confirm. Clico aqui na MetaMask em confirmar e pronto. A nossa transação já vai ser enviada para a rede e o endereço do contrato vai ser exibido para a gente aqui no console, porque a gente colocou um console log para exibir esse endereço aqui. Aqui no Firefox mesmo, eu vou acessar o testnet.celoscan para conseguir ver essa nossa transação. Ó, a transação já foi confirmada e aqui no script já vai mostrar o endereço, como acabou de mostrar aqui para a gente. Vou copiar aqui. Vou colar aqui no explorador de blocos o endereço e o nosso contrato já está aqui na rede testnet, já está disponível aqui no explorador de blocos. Agora, pessoal, eu vou rodar um comando para fazer a verificação desse smart contract lá na rede. Mas para isso a gente vai precisar antes de uma chave de API. E para pegar essa chave de API, a gente precisa acessar o site Celoscan, fazer login com a nossa conta lá nele. Após fazer o login, a gente clica aqui nessa parte de API Keys e vamos estar criando uma chave de API. Para criar uma chave de API vai aparecer um botão aqui onde eu estou passando o mouse para vocês. Para mim não está aparecendo porque eu já tenho 3 chaves de API. E não tem importância também vocês verem essas chaves de API aqui, porque elas são gratuitas, você consegue criar uma aí também fácil, e a única coisa que você vai conseguir fazer com ela é usar a API do Celoscan. Então não tem importância a gente exibir isso daqui. E agora, pessoal, com a nossa chave de API em mãos, a gente vai precisar definir o seguinte objeto que eu vou colar aqui agora para vocês. Esse objeto, ele vai estar lá no GitHub, no link na descrição, no link também aí na página do CeloSage, então vocês não precisam se preocupar para copiar ele, porque vai estar lá no GitHub pronto para você. A única coisa que você vai mudar nele aí é que aqui nessa parte do API Key, você vai colar a sua chave de API que você copiou ali no processo anterior. E agora, pessoal, a gente precisa simplesmente rodar o comando npx hardhat verify, copiar o endereço do nosso contrato que a gente fez o deploy, colar ele aqui, escrever --network dashboard e aguardar aqui o processo de verificação lá no EtherScan, né? No caso é o Celoscan. Aqui ele está compilando o contrato, falou que não precisou fazer o deploy de nada, né? Não precisou fazer a compilação de nada, né? Aguardou aqui o processo e está aqui o link para a gente conseguir acessar o nosso smart contract
lá na blockchain. Contrato verificado. Pronto, está aqui o nosso contrato. Se a gente quiser ler ele, por exemplo, a gente clica aqui em Read. A gente vai verificar aqui, por exemplo, que o sell price começa em 0. E se a gente quiser fazer alguma outra alteração, a gente não vai conseguir fazer por aqui, porque a gente precisa primeiro concluir o nosso front-end. E é agora que a brincadeira vai começar de verdade. Vamos voltar lá para o Visual Studio Code. Vou dar um clear aqui no console. A gente já pode fechar aqui o Truffle Dashboard, a gente não vai precisar mais dele. Agora, pessoal, eu até fechei o Visual Studio Code, a gente vai prosseguir para a criação do nosso DEP. Eu estou aqui dentro da pasta raiz do nosso projeto, que tinha aquela pasta Contracts. Vou criar aqui agora a pasta DEP, e dentro dessa pasta que a gente vai fazer tudo ficar pronto. Como que a gente vai iniciar o nosso DEP, pessoal? A gente vai estar utilizando o Rainbow Kit. Então eu vou pesquisar aqui o Rainbow Kit, vou vir aqui em instalação, e a gente vai seguir a instalação utilizando o framework para programar em React, framework chamado Vite. Aqui no tutorial ele ensina a gente a fazer com o Next.js, mas eu não recomendo porque o Next.js vai acrescentar um pouco de complexidade no nosso projeto. Como a gente quer alguma coisa bem simples, a gente vai estar utilizando de outra maneira. A gente vai estar utilizando para isso o Vite. O Vite ele é um framework para a criação de apps em React que facilita bastante o desenvolvimento. Ele é leve, ele é rápido e ele é bem simples. Ele não vem com muita coisa instalada. Sempre que a gente precisar de alguma coisa, a gente tem que instalar manualmente. Então vamos clicar aqui em Get Started. Vamos verificar aqui o que a gente precisa para iniciar um projeto Vite. Vou copiar aqui o comando Vite com o template do React, React-ts. Então o comando é esse daqui. Vou acessar aqui minha pasta que eu acabei de criar, chamada DEP. Vou abrir o CMD do Windows aqui dentro. Já estou aqui dentro da nossa pasta, né? DEP. E agora eu vou rodar o comando, que é npm create vite@latest. O nome do nosso app, como a gente já está dentro do app, né, que é DEP, eu vou colocar o nome dele de ponto, que ele vai pegar o nome da pasta. E aqui no template vai ser React-ts. Esse comando aqui, ó, normalmente ele é rápido. Eu aperto Y aqui para confirmar. Ele está pedindo para escolher novamente aqui React, TypeScript, então. E pronto. Ele já criou aqui alguns arquivos, agora ele está falando para a gente executar o npm install. Vamos fazer isso aqui que ele pediu. Enquanto ele instala, vamos ver aqui como que faz para instalar o Rainbow Kit. Para instalar o Rainbow Kit é muito simples, a gente precisa basicamente copiar esse comando aqui, que é npm install @rainbow-me/rainbowkit, instalar também o agme, instalar o ithers. Vamos copiar aqui para fazer a instalação. Vamos aproveitar aqui o CMD que já está aberto e colar aquele comando. Enquanto esse comando roda, vou abrir aqui o Visual Studio Code nesta pasta. Abrir com o Code. E enquanto ele está fazendo a instalação, a gente já vai poder aqui olhar o que a gente precisa para fazer a integração com o Redstone. Para fazer a integração com o Redstone, a gente precisa instalar o Redstone também aqui no nosso projeto. Então, vou copiar aqui esse comando que a gente utilizou lá no início do vídeo. Vou abrir um terminal aqui dentro do VS Code. Não vou utilizar mais esse terminal aqui do CMD. Só que a gente precisa antes esperar isso aqui terminar. Então, vamos aguardar um pouco, pessoal. E assim terminar, eu volto. Pronto, pessoal, o comando terminou. Então, eu já vou até fechar aqui o CMD. Vou verificar aqui qual que é o comando para iniciar o projeto. Para iniciar o projeto é npm run dev. Esse comando vai iniciar um servidor aqui na nossa máquina e a gente pode entrar nesse link para ver como que é o Vite. O Vite começa desse jeito. A gente vai apagar basicamente tudo isso aqui para começar o nosso projeto. Então vamos lá até o arquivo app.tsx. A gente vai simplesmente apagar isso tudo. E vamos colocar um H1 aqui com o nome do nosso projeto, né? Que é Redstone. Redstone Finance Example. Se a gente volta aqui no navegador, já está atualizado aqui. Agora, pessoal, o que está faltando aqui para a gente é importar todos esses códigos aqui do Rainbow Kit
eu vou fazer esse import aqui na parte do main.tsx. Importei aqui. Para prosseguir com a configuração, a gente precisa chamar criar essa constante. Então é basicamente copiar tudo aqui que a documentação do Rainbow Kit nos fornece. O Rainbow Kit vai nos servir aqui, simplesmente, pessoal, para a gente conectar a nossa carteira ao DApp. Somente isso. Então vamos prosseguir aqui com a configuração. Isso. Ele nos dá algumas redes aqui. Deixa eu ver se ele já dá a rede Celo. Ele não dá a rede Celo, então a gente vai ter que configurar a rede Celo aqui, pessoal. Então eu vou fazer um corte no vídeo para pegar as configurações da rede Celo e já volto. Pronto, pessoal, já voltei aqui com a configuração da rede Alfajores, que é a rede de testnet da Celo que a gente vai estar utilizando. Eu basicamente criei uma pasta chamada Networks. Dentro dela eu criei um arquivo em TypeScript chamado Alfajores, que é o nome da rede. E aqui dentro dele eu estou exportando todas as configurações da rede que a gente vai utilizar aqui no arquivo main. Então eu posso apagar todos essas outras redes, deixar aqui simplesmente o Alfajores. O que ele está reclamando aqui? Ele quer RPC URLs. Vamos ver aqui como que é esse tipo de RPC URLs. A gente pode olhar como exemplo esse daqui. Como que é o RPC URLs? Ele espera receber isso daqui, tem o default, como que a gente está aqui. Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte, pessoal, ele espera ter 2 aqui. A gente copia isso aqui, escreve public. O que ele está reclamando aqui agora? PC URLs. Isso aqui. HTTP WebSocket. Ele espera que isso aqui seja um objeto. HTTP. Deixa eu ver se deu certo aqui agora. rpcurls.default.htp. E ele espera que isso aqui seja um array. Agora ele parou de dar erro. Tudo certo, pessoal. A gente pode apagar aqui as redes que a gente estava importando. O que ele está reclamando aqui agora é questão de TypeScript aqui, pessoal. Vou resolver isso daqui da seguinte maneira. Vou verificar aqui como que é um exemplo aqui de uma rede. É só esse chain. Então eu vou colocar isso daqui que eu acho que vai resolver. Chain. Eu tenho que importar esse tipo lá do WAGMI. Então vamos importar, né? Import chain from WAGMI. Isso deu certo. Agora deu certo, ele parou de dar erro. A gente pode apagar o que a gente não está utilizando. E vamos prosseguir ali com o tutorial aqui do Rainbow Kit, né? Depois da gente definir aqui o nome do app que a gente tem que editar lá, a gente precisa definir o WAGMI Client, que é aqui embaixo. Pronto, vamos alterar aqui para a mesma string que a gente colocou aqui no exemplo. Então é Redstone Finance Example. Aí é Redstone Finance junto. Pronto. Nessa parte do WAGMI Client já está pronto. A gente precisa só definir aqui agora o provider, que é o WAGMI Config e o Rainbow Kit Provider. Então só vou copiar isso aqui, né? Porque é a documentação deles. E o app tem que ficar aqui dentro disso tudo. Prontinho, vou formatar aqui. E agora a gente simplesmente precisa importar o Connect Button, que é lá do Rainbow Kit. Não sei por que ele não funcionou ali, mas a gente pode simplesmente copiar aqui da documentação, que ele já vai funcionar. Se a gente voltar aqui no nosso front-end, já está aqui o botão de Connect Wallet, a gente já consegue conectar a nossa carteira aqui no site. Mas pessoal, a gente não precisa fazer isso agora, porque a gente quer acelerar o nosso tutorial e já partir para a integração com o Redstone Finance. Então, vou voltar aqui na documentação do Redstone Finance, vou copiar o comando de instalação, vou abrir mais um terminal aqui no VS Code para fazer a instalação do EVM Connector da Redstone Finance. Enquanto ele faz a instalação ali, eu vou aproveitar essa pasta que tem assets aqui e vou colocar aqui o asset do nosso Smart Contract, que é aquele que a gente tinha criado lá na pasta Contracts. Quando a gente faz o build, o Hard Hat gera uma pasta que é chamada Artifacts. Dentro dessa pasta Artifacts,
a gente vai acessar o Contracts, acessar a pasta do nosso Smart Contract, que no nosso caso aqui é cello.oracle.sol, e copiar aqui esse arquivo cello.oracle.json. Vou copiar ele aqui, vou acessar agora a pasta do DApp, Source, Assets, e vou colar aqui o cello.oracle.json. Agora, aqui, pessoal, a gente vai importar ele, import cello.oracle from assets barra cello.oracle.json. Dentro dele, pessoal, a única coisa que a gente vai utilizar é esse ABI aqui, que é para a gente conseguir fazer o nosso Smart Contract funcionar. Mas antes disso, a gente vai precisar fazer algumas verificações aqui, pessoal. A gente vai precisar primeiramente do hook do Rainbow, do WAGMI, para verificar se a nossa conta está conectada. Então, vou escrever aqui const account igual a use account. Não sei porque que ele não está conseguindo identificar aqui a questão de importação, mas o hook é esse aqui mesmo, use account. A gente vai verificar, se tiver um account.headers, ele vai exibir uma string falando conectado. Conectado. E se não existir, né? Ó, se existir isso, ele vai fazer isso. Se não existir, ele vai aparecer o connect button. Mas na verdade a gente nem precisa disso. É bom deixar o connect button, mas eu vou escrever aqui o desconectado. Desconectado, formato documento. Vou acessar esse link aqui do nosso app lá no Firefox, porque a gente vai estar utilizando aquela carteira para fazer a conexão. Inclusive eu já estou conectado, eu vou desconectar aqui para vocês verem como que vai ficar. Desconectado ele fica assim, escrito desconectado. A partir do momento que a gente conecta com a nossa MetaMask, ele aparece aqui agora pra gente, tá até bugado esse modal aqui, ele aparece aqui pra gente conectado. Certo, pessoal? O que tá faltando aqui pra gente? A gente precisa criar o nosso Smart Contract. Para fazer essa conexão do nosso Smart Contract, a gente vai precisar da biblioteca ithers. Então a gente vai importar aqui, import ithers, from ithers. A gente vai dizer aqui const contract igual a ithers.contract. Isso aqui é uma classe, então tem que ser new contract. O que ele espera receber aqui? O endereço do nosso contrato. Vamos lá no Cello Scan, copiar aqui o endereço. Tá aqui a página do nosso contrato, certinho, copio o endereço aqui. Vamos colocar o endereço do nosso contrato aqui. Agora ele espera a interface. Essa interface é aquilo que eu havia dito para vocês, que é esse ABI. Esse ABI, basicamente, ele define quais são as funções do nosso contrato. Então, a gente precisa do Cello Oracle pegar o ponto ABI. Pronto. Aqui já vai criar um contrato para a gente. Contract igual a isso aqui. Certo? Só que para utilizar o Redstone Finance, necessariamente a gente precisa fazer um wrap desse contrato, que é o que ele ensina aqui embaixo. A gente importa o Wrapper Builder, da mesma maneira que a gente criou aqueles nossos testes. Então a gente importa o Wrapper Builder e a gente vai criar um const Wrapped Contract é igual a new Wrapper Builder. Wrapper Builder com o contrato. E basicamente é isso, pessoal. Fica faltando aqui a gente fazer a configuração. Na verdade não é new, né? A gente .wrap. E ficou faltando a configuração do Data Service. O Data Service que a gente estava utilizando, voltando lá na parte dos contratos, é o demo alguma coisa. Vamos ver aqui o que a gente usou aqui na pasta dos testes. Eu abro esse arquivo aqui com o code. E basicamente a gente só copia isso daqui. Só copiar isso aqui. Using Data Service, né? Using Data Service. E eu passo aquela configuração ali. Certinho.
Agora eu tenho o Wrapped Contract e é esse Wrapped Contract que a gente vai utilizar, pessoal. Aqui agora a gente precisa definir uma função que vai consultar o preço da célula e exibir para a gente, e uma função que a gente vai utilizar para atualizar o preço da célula. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar uma função para exibir o preço da célula. Então const load cell price, ela vai ser uma arrow function que basicamente vai pegar aquela variável que a gente definiu lá. Vamos para isso, vamos lá no Etherscan, clicar aqui em read contract para ver qual que é o nome. O nome então é cell price. Cell price, eu imagino que seja basicamente isso. Isso daqui ela é uma função assíncrona. Então vamos botar o async aqui. Vou botar um try catch para eu conseguir verificar os erros. Vou dar um console.error nesse error. Vou dar um await nesse cell price. E aqui vai ser cell price. Se der tudo certo, eu quero que ele me dê um console log aqui no cell price. Vou formatar. Criar um botão aqui agora. Utilizando esse esquema que a gente criou aqui para verificar se está conectado. Então, além dele mostrar se está conectado, vai ter um botão chamado load cell price, e o onClick dele vai ser essa função load cell price. Se a gente olhar aqui no nosso Firefox, a gente tem o botão aqui load cell price. Vou aproveitar aqui para exibir o console, para a gente fazer a verificação aqui se está dando tudo certo, né? Eu quero botar esse console aqui do lado. Como é que faz? Certinho, o console aqui do lado agora. Se a gente clicar aqui em load cell price, ele tem que dar um erro aqui para a gente. O que é isso aqui? Contract.provider is null. Certo, o que ficou faltando aqui? A gente faltou chamar o provider. Então const provider igual ao use provider, que é um hook do WAGMI. E faltou passar ele aqui para o nosso contrato. O nosso contrato ele espera receber aqui um signer or provider. Então eu passo o provider aqui para ele. Vamos executar isso aqui novamente. Contract.signer is null. Certo. O que está faltando aqui é que eu estou utilizando o contrato errado. Para ler informações, a gente não precisa do Wrapped Contract. Se eu chamar isso aqui agora, ele retornou para a gente o valor 0. Ou seja, lá na blockchain o valor que está lá é 0, exatamente o mesmo que a gente viu aqui, ó, cell price 0. Eu vou aproveitar aqui que a gente já tem esse valor e vou fazer um parse nele. Como ele é um big number, certo? Então a gente simplesmente vai passar um ponto toNumber para ele. ToNumber e dividir por 1 é 8. Se a gente executar o nosso projeto novamente, a gente vai ver aqui 0, ao invés desse valor esquisito que está aqui. Para ficar melhor ainda, pessoal, eu vou definir aqui uma variável de estado chamada price e outra chamada setPrice. E ela começa em 0. Quando a gente chamar essa função para fazer o load do price, além dele dar um console, ele vai definir naquela variável de estado o preço da moeda Celo para a gente conseguir exibir ele no front-end. Então, aqui abaixo do botão eu vou colocar um novo P, vou escrever price e ele simplesmente vai exibir o price. Tudo certo aqui, price. Ok. Se a gente executar isso aqui novamente, não tem que mudar nada e pronto, é isso. Agora, pessoal, a gente vai usar um outro hook aqui do WAGMI, que é o hook chamado Signer, useSigner. useSigner. Importamos ele aqui. Opa, é Signer. E aqui, para o Wrapped Contract, pessoal, a gente precisa utilizar aqui agora, além do provider, utilizar o Signer. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal?
eu vou modificar esse contract para ele ser um useMemo. Então ele vai ser useMemo, que é um hook do TypeScript, com o useMemo, que é um hook do React. A gente vai definir que sempre que tiver um signer, ele vai automaticamente mudar esse contrato para utilizar o signer. Então a gente importa ele aqui do React, useMemo, ele espera receber uma função, e essa função é se if signer deixa eu ver aqui, signer se tiver o signer.data, ele vai retornar utilizando o signer.data. Se não tiver o signer.data, ele vai retornar utilizando o provider. O useMemo, ele espera receber um segundo argumento, que são as dependências. Então, as nossas dependências é o signer e o provider. E ele continua retornando o ithers.contract. Agora, pessoal, a gente pode utilizar esse mesmo contract aqui no wrapped.contract. E ao invés de chamar a função aqui, a gente vai criar uma outra função para fazer o update do sell price. Então, essa função, vou até copiar isso aqui que vai ser muito parecido. Ela vai ser update sell price. E aqui, ao invés de usar o contract, eu vou estar utilizando o wrapped contract. Wrapped contract, ponto. E vamos ver qual que é a função que a gente tem que utilizar. Deixa eu olhar aqui. Ela significa... É melhor olhar lá na blockchain. Ela é a função update sell price. Então aqui é update sell price. Essa update sell price ela não retorna nada, então basicamente a gente precisa só aguardar essa função ser executada. E eu vou criar um outro botão aqui para fazer o update do sell price. Update sell price. Se a gente executar esse update, eu espero que ele funcione. Ele vai chamar MetaMask, vai dizer aqui qual que é a taxa que a gente tem que pagar para executar esse contrato. Vou confirmar. A partir do momento que essa transação ser confirmada e aparecer a confirmação aqui, se eu apertar em Load Sell Price, eu espero que esse Sell Price seja agora aquele 0.77 alguma coisa. Então vamos clicar aqui nesse Load agora, o momento tão aguardado. E pronto, pessoal, deu tudo certo. O nosso DApp está integrado com o oráculo da Redstone Finance juntamente com o nosso Smart Contract. A gente aprendeu a como criar um Smart Contract, como integrar com o Redstone Finance, o oráculo do Redstone Finance. A gente aprendeu por que o Redstone Finance é importante, porque ele é melhor talvez do que o Chainlink. A gente aprendeu a enviar o contrato para a blockchain da Celo utilizando também a sua própria MetaMask sem precisar expor sua chave privada. A gente aprendeu a criar um DApp e também a fazer esse update, né? O nosso DApp agora está funcionando, pessoal. E a gente chegou ao fim do tutorial. Se a gente atualizar o nosso DApp, o preço vem zerado, mas se a gente clicar aqui em Load Sell Price, agora ele está puxando o preço certo. Inclusive, se a gente fazer essa verificação aqui na blockchain, o preço do Celo está atualizado. Ou seja, o nosso tutorial foi um sucesso, pessoal. A gente atingiu o objetivo que era fazer a integração com o oráculo da Redstone Finance. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de visitar lá a parte de tutoriais da Celo, docs.celo.org. E aí você clica lá em tutoriais. Lá tem tutoriais de várias pessoas, incluindo os meus tutoriais. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de mim, primeiramente, né, se inscreva no meu canal. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de entrar nas redes sociais da Celo aí. Os links para participar dos chats da Celo estão na descrição também do vídeo. E você pode comentar no vídeo aí que eu posso te ajudar também. Então é isso, pessoal. Até o próximo tutorial da Celo.